Olá, boa noite, bem-vindos mais uma vez ao Ligados na Palavra, onde através do estudo da Bíblia, através do estudo da Palavra de Deus, nós conhecemos cada vez mais um pouquinho do seu amor, do seu poder e do plano que Ele idealizou para a vida de cada um de nós, que é um plano extremamente elevado, um plano de felicidade plena e eterna. E com esse objetivo, o tema de hoje é o pecado e o Calvário. Antes de nós entrarmos no estudo desse tema, desse assunto, nós vamos pedir a presença do Espírito Santo. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, obrigada, Senhor, pelo privilégio que Tu nos concedes, de através dessa oração, através do estudo da Tua Palavra, podermos conhecer mais do Teu Santo Evangelho, Senhor, do plano de vida eterna que Tu tens para a vida de cada um de nós, que aqui estamos agora diante do Teu trono de graça. Nós nesse estúdio e os Teus queridos através da internet elevam o seu pensamento a Ti, clamando a Ti em nome de Jesus, para que Tu derrames sobre nós o Espírito Santo, para que Ele venha mover o nosso coração, para que Ele nos sensibilize pelo pro Teu amor infinito, Senhor, e pelo sacrifício do Teu Filho Jesus lá na cruz do Calvário. Pai Santo, que o estudo da Tua Palavra nessa noite alcance o objetivo que Tu tinhas ao escrever essa mensagem para nós. Sê com cada querido Teu, sê com cada pessoa que aqui está, Senhor, se entregando em Tuas mãos para cumprir a ordem que Tu nos dás de irmos e pregar o Evangelho a toda criatura. Te pedimos e Te agradecemos todas essas bênçãos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Ficamos felizes com a Sua presença conosco hoje através da internet. Queremos lhe dar o nosso abraço, queremos lhe agradecer pela sua presença e eu quero mandar um abraço muito especial para a Lisa, que trabalha no Móveis Vila Bela, que está nos assistindo essa noite. Você é muito bem-vinda, viu, Lisa? Estamos felizes com a sua presença e com certeza o céu muito mais que nós. Antes de nós entrarmos no estudo do tema dessa noite, o pecado e o Calvário, nós vamos assistir um vídeo que a nossa equipe de externa fez entrevistando pessoas nas ruas sobre o tema da salvação. Você crê que Jesus morreu para nos salvar? Creio, sim. De certa forma, sim. Acredito. Creio sim, apesar do que o cristianismo vem dizendo, fala, isso vai passando, né, por geração, por gerações. Eu creio sim que Jesus morreu por nós. Por que precisamos ser salvos? Para não sofrer no fim dos tempos, né? Como a Bíblia diz, vai ter o fim do tempo, tribulação, a volta de Jesus, daí precisamos ser salvos para isso, para não sofrer. Porque a humanidade está perdida. O ser humano está perdido, se perdeu no meio do caminho. De todo o mal, acredito sim no inferno, acredito que existe o diabo, acredito que de tudo que está escrito na Bíblia. É muito importante, é interessante a salvação de Jesus Cristo, já que Ele morreu por nós e assim como diz a Bíblia também, que Ele vai voltar, então é um resgate, é uma salvação. Eu acho que é a única solução que nós seres humanos precisa, o único refúgio, né? Eu creio sim. E essa salvação é uma salvação do quê? Do que nós precisamos ser salvos? Pela alma. A alma é mais importante, porque carne é matéria, né? Só está aqui como uma passagem. Mas o espírito que vai prolongar, que vai passa por várias fases, assim como diz, né? A religião, o cristianismo também, eu acho que é a alma.
A alma é mais importante, o espírito, né? Da própria maldade interna, porque dentro de nós, eu acredito pelo menos, que vive um anjo e um demônio. E a falta de fé, seja qual for a crença, levou a maioria dos seres humanos a deixar que seu demônio interno tomasse conta. Da maldade, principalmente da carne, da gente mesmo. Eu acredito que nós temos que todos os dias melhorar, sabe? Temos que crer num bem maior, que é Jesus, que ele veio sim para salvar e para melhorar. Eu me salvo todos os dias de mim mesma, das minhas próprias vontades, e eu acredito nessa força dele, sabe? Para que eu possa ser melhor todos os dias. Uma vez salvo para sempre, você acredita nisso? Jesus veio na Terra para nos salvar. Depois deixou o livre-arbítrio. Para cada um seguir o caminho, ele deixou o caminho certo para a gente seguir. Aí a gente tem que seguir para poder ser salvo. A salvação, para mim, é quando você crê em Deus e em Jesus, independente da tua religião. A salvação não é você ir para dentro de uma igreja ou de um padre, se ajoelhar e dizer eu aceito Jesus. Porque Deus e Jesus Cristo estão aí no universo para todos nós. Então, a partir do momento que você acredita, você é salvo. Então, e você? O que você pensa sobre isso? Por que nós precisamos de salvação? Do que nós precisamos ser salvos? É sobre isso que nós vamos estudar essa noite. Na semana passada, aqueles que estiveram conosco na semana passada, nós estudamos sobre o grande conflito que teve início lá no céu. O pecado se levantou no universo, na criatura mais perfeita que Deus tinha criado, Lúcifer, e ele pecou diante do trono de Deus. Lá ele tentou estabelecer o trono dele, o governo dele. Levou 1/3 dos anjos a pecar junto com ele. Deus insistiu durante muitos séculos, deu oportunidades durante muitos séculos para que ele se arrependesse, se voltasse para Deus, mas ele não quis. Por escolha dele, ele quis sair do céu. E lá, após ser expulso do céu, ele procurou um lugar para estabelecer, para mais uma tentativa de estabelecer o trono dele. E ele veio fazer isso aqui na terra recém-criada. Adão e Eva deram ouvidos a ele, acreditaram na mentira dele, no engano, na sedução, e pecaram. E aí começou a degeneração da raça humana, que foi criada à imagem e semelhança de Deus, mas após o pecado, a imagem e semelhança de Deus começou a ser apagada da mente, do caráter do homem. E lá no Éden ainda, logo após pecar, Deus não julgou Adão e Eva, Deus não criticou, ele ofereceu uma solução, ele ofereceu a saída. Lá em Gênesis 3, nós temos a primeira profecia bíblica. Lá nós temos a promessa de um Salvador. Lá em Gênesis 3:15 a Bíblia nos diz: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Do que Deus está falando aqui? Deus está dizendo que ali começaria a disputa entre a serpente, o dragão, Satanás, e a mulher. Mulher em profecia é símbolo de igreja. Então, Satanás perseguiria a igreja, perseguiria o povo de Deus. Né? A descendência da mulher, a semente, os seguidores de Satanás e os seguidores da igreja de Deus. A mulher, na pessoa de Jesus Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, né?
Cristo feriria a cabeça de Satanás, quer dizer, o golpe seria mortal, mas enquanto isso não acontecesse, Satanás feriria o calcanhar da mulher e da sua descendência, ou seja, perseguiria o povo de Deus. Aqui Deus promete o Messias, aqui Deus promete um Salvador. Por que a necessidade de um Salvador? Por que nós precisamos ser salvos? Lá em Romanos 5,12, nós já lemos em outras ocasiões esse versículo, a Bíblia nos diz que todos pecaram. Lá está escrito: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, por que nós morremos? Porque somos pecadores. Como somos pecadores, somos pecadores não simplesmente por produzirmos atos pecaminosos, mas por termos herdado esse vírus do pecado. É uma herança genética que vem de Adão e Eva. Como eles pecaram, nós, como descendentes deles, somos pecadores também. Para ser pecador, você não precisa pecar, basta nascer nesse planeta. E a Bíblia nos fala, lá em Romanos 7, Paulo explora de uma forma muito real, muito clara, ele descreve a nossa natureza após o pecado. Ele diz assim: eu, todavia, sou carnal, sou vendido à escravidão do pecado, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. E ele diz: desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Veja, essa é a realidade da vida de cada um de nós. Paulo diz que nós somos vendidos à escravidão do pecado, ou seja, a nossa inclinação natural é para o mal. O pecado, para nós, é tão normal como o rio correr para o mar. É a inclinação natural da raça humana após o pecado de Adão e Eva. Nós somos vendidos à escravidão do pecado. O pecado exerce poder sobre nós, a tal ponto que o bem que nós queremos, nós não conseguimos fazer. Mas o mal que nós não queremos fazer, esse nós fazemos a todo instante. E ele diz: desventurado o homem que sou. Em algumas traduções diz assim: desgraçado o homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Veja com o que Paulo compara a nossa natureza pecaminosa, a nossa inclinação natural para o pecado. Nos tempos de Paulo, uma das punições, uma das penas para o assassino era amarrar o corpo da vítima no corpo do assassino. Então, eles amarravam o cadáver no corpo do assassino. Obviamente que com o passar do tempo, o assassino morria também, porque ele não podia se desvencilhar daquele corpo amarrado nele. E conforme o cadáver entrava em decomposição, aquilo acabava provocando a morte do assassino também. E dependendo da gravidade ou da crueldade desse assassinato, eles amarravam rosto com rosto. Então assim andava o assassino, com o corpo do cadáver da vítima, da pessoa que ele tinha matado, amarrada nele sem que ele pudesse se desvencilhar desse corpo. Esse corpo entrava em decomposição, apodrecia, cheirava mal. É com essa figura, é essa ilustração que Paulo usa da nossa natureza, para ilustrar a nossa natureza pecaminosa. Isso é uma coisa que está entranhado em nós. Nós sozinhos, nós não conseguimos nos desvencilhar dessa situação. Nós não conseguimos nos desvencilhar dessa inclinação. Para nós é normal pecar. Para nós é normal fazer o mal. Tudo aquilo que vem de Deus, aquilo que está na Bíblia, o ser humano natural não gosta, não aceita. Por isso é necessário a atuação do Espírito Santo para nos fazer retroceder,
para nos fazer, nos voltarmos para Deus outra vez. É por isso que a cada estudo, a cada sexta-feira, antes de nós entrarmos no estudo do tema, nós pedimos a presença do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo para transformar a nossa vida. Só Ele pode mudar o nosso caráter. Só Ele pode nos santificar. Ou seja, nos trazer de volta para Deus outra vez. E isso também, a atuação do Espírito Santo, só é possível porque Jesus morreu lá no Calvário por nós. Então, a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a divindade está empenhada na nossa salvação. E cada um, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, cada um tem uma função no plano da salvação. Então, essa é a nossa triste realidade. Nós, sozinhos, estamos nessa situação. Veja o que diz Jeremias 2:22, falando ainda sobre a nossa inclinação natural. Ele diz assim: pelo que, ainda que te laves com salitre e amontoes potassa, continua a mácula da tua iniquidade perante mim, diz o Senhor Deus. Veja, por mais que você se proponha, por mais que você ore, por mais que você prometa para Deus e para você mesmo, não pecar, não está em nós, seres humanos naturais, conseguir essa façanha de não pecar. Nós só podemos diminuir a influência que o pecado exerce sobre nós, o poder que o pecado exerce sobre nós, se nós dermos entrada para o Espírito Santo na nossa vida. A salvação, e isso você precisa gravar, a salvação é uma obra divina, não é uma obra humana. Ninguém vai para o céu por mérito próprio. Nós iremos para o céu porque a Trindade, a divindade, está empenhada em nos salvar. Veja, 1 João nos dá uma triste constatação. É um texto pesado, nós já lemos esse texto na semana passada, e lá diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Veja, nós vimos na semana passada que esse mundo, após o pecado, quando Adão pecou, ele passou o título de propriedade do planeta Terra para Satanás. Hoje, o mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. Então, quem vive no pecado pertence a Satanás. Mas a boa nova, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Veja, se não fosse o plano da salvação idealizado por Deus, o nosso fim seria na sepultura. Eu não sei se a essa altura ainda existiria vida aqui no planeta Terra, vida racional, vida de seres humanos, porque não teria propósito nenhum o ser humano continuar existindo se o fim da vida dele seria se acabar numa sepultura. Mas para impedir que o nosso destino fosse esse, o que é que a Bíblia nos ensina? Que foi para isso que Jesus veio a esse mundo. Foi para isso que ele nasceu aqui, viveu, morreu e ressuscitou. Para poder desfazer as obras do diabo. Para poder nos livrar, nos libertar do poder, primeiro da pena do pecado, da sentença do pecado, que era a morte eterna. Depois do poder que o pecado exerce sobre nós. E finalmente, para nos libertar da presença do pecado. Quando Jesus voltar, ele vai nos tirar daqui exatamente para isso. Veja, olha o contraste. Nós também já lemos esse texto de Romanos 6:23. Aqui diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha o contraste.
Para você se perder, você paga com a própria vida. O salário do pecado é a morte. Satanás cobra a tua própria vida para levar você à perdição. Em contrapartida, o que Jesus faz? O que Jesus fez? Jesus deu a sua vida para que você tivesse vida. Olha o contraste. Satanás tira, ele subtrai, ele arromba, ele força, ele luta com armas sujas, com a mentira, com o engano, com a sedução. E Jesus se doa. Jesus se entregou para que você tivesse a vida que só ele merece. E a Bíblia nos diz também em Romanos 5,18 o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Veja, assim como Deus é justo, assim como pelo pecado de Adão, todos os seus descendentes passaram a ser pecadores, né? Pelo sacrifício de Jesus, o sacrifício que Jesus fez uma vez só, de uma vez por todas, né? Veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida, vida em abundância, vida eterna. Agora nós vamos entender um pouquinho o sacrifício de Jesus, como o sacrifício de Jesus tem poder para nos salvar. Como é que Jesus pagou a nossa dívida? A dívida que nós tínhamos com Deus, que nós temos com Deus, de termos desobedecido, de termos nos afastado dele. Como Jesus pagou a nossa dívida? Veja, um ponto importante. Nós morremos porque nós pecamos. Agora, Jesus nunca pecou. Olha o que diz Hebreus 4,15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Veja só, Deus, através da sua palavra, ele nos diz o seguinte, que ele não permite que nós sejamos tentados além da nossa capacidade de resistir à tentação. Isto significa que, quando eu peco, quando eu caio em tentação, é porque eu quero. Porque Deus não permite que eu seja tentada além da minha capacidade de resistir. Então, se eu caio, é porque eu quis pecar. Porque eu poderia resistir à tentação. Agora, Jesus, nós somos tentados em algumas coisas. O triste dessa situação é que Satanás nos estuda. Ele tem pelo menos cerca de 6.000 anos de experiência com a raça humana no pecado. Então, ele estuda cada ser humano para descobrir o ponto fraco, ou melhor, o ponto forte, aonde ele pode tentar, aonde ele pode oferecer aquilo que mais facilmente me levaria ao pecado. Então, nós somos tentados de algumas formas. Cada um, ele trabalha com cada um de forma diferente, né? Agora, Jesus, a Bíblia está nos dizendo que ele foi tentado em todas as coisas, de todas as formas. Imagine, não sei se a gente consegue alcançar isso, mas imagine todo tipo de tentação que cada um de nós está exposto. Deus não permite que nós sejamos tentados dessa maneira, mas Jesus foi. Ele foi tentado de todas as formas, mas ele nunca pecou, nem em pensamento. Então, ele não podia morrer, porque ele não tinha pecado. Por isso também, Jesus teve que nascer aqui como homem. Ele se ofereceu, porque o plano da salvação, esse plano que nós estamos estudando agora, ele foi idealizado por Deus
antes da criação do planeta Terra. Porque as nossas necessidades, as nossas dificuldades, nunca, em momento algum, pegam Deus de surpresa. Quando você ora, pedindo a Deus, clamando a Deus por alguma situação, por uma pessoa, por uma dificuldade, Deus não sai correndo para providenciar a solução. Ele já tem. Lá no céu, quando você se ajoelha em oração, Deus já tem a solução. Ele tem a solução para todas as coisas. Deus já tinha a solução caso o homem viesse a pecar. E aí foi proposto o plano da salvação. Deus expôs o plano para Deus Filho, para Jesus e para Deus Espírito Santo. Quando foi proposto o plano da salvação, no ato, Jesus se levantou e disse: eu vou morrer pelo homem. Ele se ofereceu. E nessa hora eu queria que você parasse um pouquinho para raciocinar. Pense comigo. Quando Jesus se ofereceu para morrer por você e por mim, ele não ponderou nada, ele não contabilizou nada. Ele não calculou se valeria a pena ou não vir a esse mundo morrer por nós. Ele não calculou o número daqueles que o aceitariam, ele não fez nenhum percentual para ver se valia a pena, se era um bom investimento. Tantos o aceitariam, mas tantos o rejeitariam, será que valeria a pena? Ele disse o seguinte, que se fosse por um só, se um só o aceitasse, ele viria morrer por esse. Quando foi proposto o plano da salvação, ele no ato se entregou. Por isso a Bíblia diz lá no Apocalipse 13:8, que ele é o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes de existir vida na terra, Deus já tinha solução caso o homem viesse a pecar. Jesus se ofereceu para morrer no nosso lugar. Isso nos leva a pensar que muitas vezes, na maioria das vezes, quando nós começamos um relacionamento com Cristo, nós começamos a pensar naquilo que nós vamos ter que abrir mão, nas mudanças de vida que nós vamos ter que fazer, de hábitos, de costumes, de valores, de princípios. Nós começamos a contabilizar se vai valer a pena ou não. E Jesus não fez isso. Ele nos ama tanto que no exato momento em que foi proposto, ele disse: eu vou. Nós estamos acostumados a ouvir que Jesus morreu por nós. Isso parece assim, nós crescemos ouvindo isso. Nós ouvimos dizer que Jesus morreu pela humanidade. E isso se tornou uma coisa cultural, se tornou assim, tão natural que parece até que Jesus não fez mais do que a obrigação dele, morrer por nós. Nós, enquanto não entendermos o que isso significou para o céu, a morte de Jesus, o que a morte de Jesus significou para o céu, nós não vamos conseguir valorizar o suficiente o que ele fez por nós. Vamos continuar. Veja, foi proposto o plano da salvação, Jesus se entregou em nosso lugar, Como Deus, ele não poderia morrer. Então, ele assumiu a forma humana, ele nasceu aqui como homem. Isso não significa que ele passasse a existir a partir daí. Ele é eterno, ele é coeterno com o Pai, ele é incriado. Ele não teve começo, ele não tem fim. Como Deus, ele sempre existiu. Mas se submeteu a assumir a forma humana e a viver aqui como um de nós, para poder sentir na pele o que nós sentimos, e como homem e Deus, sendo Deus, morrer por nós. Só que tinha mais um empecilho para Jesus morrer por nós. Ele não tinha pecado. Nós morremos porque pecamos, mas Jesus não tinha pecado.
Então, como é que foi possível a morte de Jesus? Eu queria chamar a atenção para um outro detalhe, que é tremendo. É um detalhe, mas é tremendo. Qual era a profissão de Jesus enquanto esteve aqui nesse mundo? A Bíblia fala muito pouco da infância de Jesus, da adolescência, da juventude dele. A Bíblia fala do ministério público dele. A partir do batismo, quando ele foi ungido pelo Espírito Santo, então ele começa a falar do reino de Deus. Mas qual era a profissão de Jesus? O pai de Jesus, José, era um carpinteiro. E Jesus, na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude, ele trabalhava nessa carpintaria. O que será que Jesus sentia, ou ele é onisciente, ele é presciente, o que será que ele sentia, o que será que ele pensava quando ele pregava o prego na madeira? Veja, quando foi se aproximando, sempre Jesus, quando esteve nesse mundo, tinha as duas naturezas. Tinha a natureza humana sem pecado, sem inclinação para o pecado, para o mal, mas também tem a natureza divina. Quando foi se aproximando o dia da sua prisão, da sua crucifixão, ele começou a ficar angustiado. Porque, como Deus, ele sabia em detalhes tudo o que ele ia viver, tudo o que ele ia sentir, tudo o que ele ia sofrer. E como o homem, obviamente, ele não queria morrer. Então, naquela semana que antecedeu a sua prisão, conforme ia se aproximando o dia do sacrifício, Jesus começou a ficar angustiado. Jesus começou a ficar ansioso, inseguro. E aí, na quinta-feira, ele se retira para o Monte das Oliveiras, junto com João, com Pedro, com Tiago, para orar. E ele pede para que eles intercedam por ele, esses 3 discípulos. E Jesus, então, se retira para orar ao Pai. Lá em Lucas 22, 42, nos fala sobre a oração de Jesus. Ele diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Imagine a luta, a angústia mental, a angústia moral. Ele se coloca de joelhos, como ele sempre fazia, passava noites em oração, se coloca de joelhos diante do Pai e diz: olha, se houver outra alternativa de salvar o homem, então me livra do que eu tenho que enfrentar agora. Mas olha a submissão, sendo Deus, olha a humildade desse Deus, dizendo para Deus Pai: mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Que se cumpra aquilo que for necessário para salvar os meus filhos, os nossos filhos, de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E lá no Getsemane, acontece Lucas. Lucas não foi um apóstolo de Jesus. Lucas era médico, mas ele deixou a medicina para se dedicar a esse ministério, de escrever sobre a vida de Jesus. Ele foi um instrumento de Deus, dotado do Espírito Santo, para escrever um livro da Bíblia. E lá em Lucas 22, 44, ele relata o seguinte: Jesus em oração, lá no Getsemane, diz o seguinte: e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. A partir de agora, você vai começar a entender um pouquinho mais o quanto você vale para Deus, o quanto você é precioso para Deus, o quanto Deus faz absolutamente de tudo para te salvar.
Veja, Lucas, como médico, relata um fenômeno físico que aconteceu com Jesus. A agonia que Jesus estava sentindo naquele momento era tão intensa, era tão violenta, que Jesus suou sangue. Mas ele não suou assim, não transpirou sangue, não foram gotinhas. A Bíblia diz que o sangue escorreu da pessoa de Jesus e se espalhou pela terra. O que aconteceu aqui com Jesus é aquilo que os médicos chamam de hematridose. E isso é um fenômeno raríssimo, só acontece quando a pessoa está sob violenta emoção, está com muito medo e está numa agonia muito intensa. E aí, os vasos sanguíneos que ficam por baixo das glândulas sudoríparas se romperam. E o sangue se misturou com o suor de Jesus. E aquilo escorreu pelo corpo dele e escorreu pela terra, pelo chão onde ele estava em oração. Logo em seguida, logo na sequência, após esse momento, vem o exército romano e prende Jesus. E ele é levado. Aqui nós vamos ler agora Isaías 53. Lá em Isaías 53, nós vemos a descrição do sacrifício de Jesus, do sofrimento dele na cruz, e nós vemos também como foi possível a morte de Jesus. Veja o que a Bíblia nos diz. Preste atenção em cada palavra desse texto. Ele é muito explicativo. Diz assim: certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído. Jesus foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Veja só. Nós vamos continuar lendo esse texto. Nós lemos que Jesus nunca pecou, nem em pensamento. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então, como foi possível a morte de Jesus? Jesus, quando esteve aqui nesse mundo, mesmo tendo a natureza humana e sendo Deus, ele não foi infectado pelo pecado, pelo vírus do pecado, mas ele era profundamente afetado pelo pecado. A Bíblia nos relata várias vezes quando Jesus se deparava com situação de morte, de situações muito tristes como consequência do pecado. A Bíblia relata que Jesus chorava, Jesus se abalava com o pecado. Ele se entristecia profundamente quando ele via a sequela do pecado. E o que é que acontece aqui? A Bíblia nos diz que Deus Pai fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Iniquidade é pecado. O que foi que possibilitou a morte de Jesus? O meu pecado, os meus pecados, todos os pecados que eu já cometi na minha vida, foram jogados sobre ele. Os seus pecados, todos os pecados que você já cometeu na sua vida,
foram lançados sobre ele. Ele assumiu a culpa. Imagine quantos bilhões de pessoas já viveram sobre a face da Terra. Atualmente nós temos cerca de 7 bilhões. Se cada um desses 7 bilhões tivesse pecado uma vez só na sua vida, 7 bilhões de pecados teriam sido jogados sobre Jesus. Mas dizem os entendidos que cerca de 134 bilhões de pessoas já viveram sobre essa terra. Mais 7 bilhões que ainda vivem, cerca de 141 bilhões de pessoas. Uma multidão de pecados foi lançado sobre ele. Como ele não tinha pecado, não podia morrer, ele assumiu a culpa do meu pecado. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Quem foi que matou Jesus? Veja, aqui diz, ele foi moído pelas nossas iniquidades, ou seja, pelo nosso pecado. Ele foi moído, Jesus foi triturado, ele foi dilacerado pelo nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados, é que nós somos salvos. E aqui diz, o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E continuando o texto diz, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Quem foi que matou Jesus? Nós sempre ouvimos dizer que os romanos votaram, né? Os judeus votaram para que Jesus fosse morto. Jesus morreu pela humanidade. Tudo isso é verdade. Mas nós não podemos esquecer que ele diz que se fosse por um só, ele teria vindo. Quem foi que matou Jesus? Foi a Rita. Foi a Josiane que está aqui nesse estúdio, foi a Margarete, foi o Sandro, foi o Mano que está lá no áudio, o Silvio, foi você que está nos assistindo através da internet. Foi você, Mário. Foi você, Elisa. Foi você, Vânia. Foi você, Areli. Foi você, Cleusa. Cada um de nós tem responsabilidade direta nesse massacre. Jesus morreu por mim, assumindo a culpa do meu pecado. Como é que foi o sacrifício de Jesus? Jesus foi preso e foi levado para ser torturado, para ser açoitado. O chicote, ou o flagrum, conforme era conhecido na época, era um instrumento de tortura com tiras de couro tremendamente pesadas e com pontas duplas. Nessas pontas tinha bolinha de chumbo, para quando bater, causar o hematoma. E muitas vezes nesse instrumento tinha também fragmentos de ossos de ovelha. Para que servia isso? Para rasgar a carne, rasgar a pele. As tiras de couro, elas, nos primeiros açoites, elas rasgavam a pele. E depois iam rasgando as camadas mais inferiores, os tecidos, os músculos, a ponto de aquele que era açoitado, a carne ficava pendurada, ela ficava em tiras, ficava dilacerado. Veja, Jesus já havia sofrido a hematridose lá no Getsemane antes de ser preso. Ele já havia suado sangue. A roupa que ele estava, muito provavelmente, quando esse sangue secou, quando coagulou, ela aderiu à pele. Para ser açoitado, eles tiravam a roupa, principalmente dos judeus, eles tiravam a roupa da cintura para cima
a pessoa ficava com os 2 braços amarrados e muito provavelmente, pelo que aconteceu no corpo de Jesus, Jesus foi açoitado por 2 carrascos, de estaturas diferentes. Um batia na frente, outro batia nas costas, né? E Jesus, a Bíblia diz que Jesus foi moído, ele foi dilacerado por causa do nosso pecado. Depois de passar a noite inteira apanhando, porque pela lei romana, o prisioneiro não podia ser açoitado 40 vezes, teria que ser açoitado 39 vezes. Mas existem laudos médicos sobre o sofrimento de Jesus, sobre o que aconteceu com ele após a prisão dele, e eles duvidam que eles tenham respeitado esse limite com Jesus. E existe especulação também que alguns historiadores e tudo mais colocam o seguinte, que ou o prisioneiro era açoitado ou ele era crucificado. Com Jesus fizeram as 2 coisas. Depois de passar a noite sendo torturado, de manhã ele é levado para o pretório da Fortaleza Antônia, onde ficava o centro do governo do procurador da Judeia, que era Pôncio Pilatos. E Pôncio Pilatos já havia encaminhado Jesus para o Sinédrio, para Caifás, para o sumo sacerdote. O sumo sacerdote não quis se envolver, devolveu para Pilatos. E aí Pilatos apresenta Jesus de manhã para o povo, para os judeus que ali estavam. Jesus era uma máscara de sangue e não havia um só lugar no corpo dele que não estivesse sangrando. E a Bíblia diz, então Pilatos lhe soltou Barrabás e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Por que ele fez isso? Primeiro, porque era profético, né? Depois, porque ao apresentar Jesus para a multidão que ali estava, ele foi acusado de não estar representando corretamente o imperador de Roma, César. Porque de não estar defendendo os interesses de César, porque Jesus falava de um novo reino, né? E eles não admitiam que um outro rei se apresentasse diante de César. Então eles exigiram a morte de Jesus e Pilatos, você conhece a história, lavou as mãos e entregou Jesus para ser crucificado. Nesse momento, eles colocaram, porque após o açoite, após o julgamento, entre aspas, né, ali que foi feito, tudo muito escondido, tudo muito camuflado, eles ironizavam o prisioneiro. E o que eles fizeram com Jesus? Como Jesus falava de um novo reino, eles fabricaram ali uma coroa de espinhos, tipo um capacete, e fixaram na cabeça de Jesus. Colocaram um cetro, um pedaço de pau na mão dele, como se fosse um cetro, bateram nele, esbofetearam, cuspiram nele, tiraram esse cetro, bateram ainda mais na coroa para que ela enterrasse mais na cabeça, colocaram um manto sobre as costas dele e depois, no caminho para o Calvário, retiraram esse manto. Esse manto tinha aderido à pele dele, dilacerada, moída pelo nosso pecado. E eles arrancaram. Como quando você faz um curativo com gaze e esse curativo cola na ferida. Arrancaram. E o sangue começou a jorrar outra vez, começou a espirrar outra vez, como quando Jesus foi açoitado. E assim ele foi levado. Veja, a coroa de espinhos enterrada na cabeça de Jesus, todo mundo sabe que a cabeça sangra muito, ela é muito irrigada. E além disso, quando enterraram essa coroa de espinhos na cabeça de Jesus, o nervo trigêmeo, que é o nervo da face, um dos nervos da face, o nervo occipital da base de trás da cabeça, foi lesado.
E uma das dores mais insuportáveis que o ser humano pode sentir é quando os nervos, quando os troncos nervosos são lesados. A dor que Jesus sentia nesse momento por ter essa coroa cravada na cabeça, espinhos enormes cravados no crânio dele, era alguma coisa que já o debilitava muito. Veja, todos esses dias que antecederam a esse sacrifício, ele mal se alimentou, ele pouco dormiu, ele estava enfraquecido, ele tinha passado uma noite sendo torturado e agora a coroa de espinhos. E levaram Jesus para ser crucificado, colocando sobre ele, sobre as costas dele, dilaceradas como elas estavam, o patíbulo. Normalmente pintores da Renascença, da Idade Média, retratam Jesus sendo levado para o Calvário com a cruz inteira nas costas, mas não era esse o costume dos romanos. A haste vertical da cruz normalmente ficava no local da crucifixão. O prisioneiro levava o patíbulo, a parte de cima. Esse patíbulo pesava cerca de 50 quilos. E Jesus teve que, com as costas, na situação em que ele estava, teve que carregar isso por cerca de 600 metros, 600, 800 metros, até chegar ao Calvário, caminhando descalço, em terreno pedregoso, e a situação dele era tão crítica que eles ficaram com medo de que ele não chegasse vivo até o Calvário. Então eles pegaram uma pessoa que estava passando, Simão, um sirineu, e colocaram o patíbulo sobre as costas dele e assim chegaram ao Calvário. Chegando no Calvário, eles lançaram o patíbulo no chão, jogaram Jesus em cima da parte horizontal da cruz, Jesus com as costas feridas, no chão, no pó, na pedra, e ali eles pregaram Jesus na cruz. Como é que eles pregavam? Eles não pregavam, nós também, através desses pintores que retratam o sacrifício de Jesus, estamos acostumados a ver Jesus pregado pela palma da mão. Só que aqui não dá sustentação, né? E segundo o procedimento romano de crucifixão, eles não pregavam na mão, eles pregavam aqui, no pulso, entre esses dois ossinhos aqui. Só que aqui passa um nervo chamado mediano. Esse nervo, ele sai da ponta do dedo, desse dedo aqui, ele vem pelo braço, passa pelos ombros, passa pelo cérebro e vai até a outra mão, lá na ponta do outro dedo. Esse nervo, quando ele é tensionado, a dor é lancinante. Se pelo menos ele tivesse sido cortado o nervo, mas Jesus ficou suspenso por esse nervo, como uma corda de um violino. Eles pregaram Jesus dessa forma na cruz, aqui, com um prego que variava de 13 a 18 centímetros. Era um prego que tinha aproximadamente 1 centímetro de diâmetro, um prego pontudo, mais quadrado. E depois eles fixavam esse patíbulo na parte vertical da cruz. Quando ele era levantado, a trepidação provocava uma dor terrível, porque esses nervos eram tensionados outra vez. Além de ser pregado pelos pulsos, Jesus foi pregado também pelos pés. E lá no pé, uma série de nervos também, mas tem lá o nervo plantar. E esse nervo foi atravessado e ficou tensionado pelo prego. E assim, eles suspenderam Jesus na cruz. Qual era a situação de Jesus na cruz? Ele foi suspenso
Como ele estava com a coroa de espinhos na cabeça, ele não podia recostar a cabeça na parte vertical da cruz. Então, ele tinha que reclinar o corpo para frente. Fazendo isso, o diafragma comprimia o pulmão e ele não conseguia respirar. Ele não tinha falta de ar. Jesus estava asfixiado pelo excesso de ar no pulmão, porque ele não conseguia expirar o ar. Isso fez com que o sofrimento dele na cruz fosse uma coisa atroz. Para poder respirar, para poder expelir o ar dos pulmões, ele estava ali na cruz como uma pessoa, como um asmático, numa crise violenta de asma. Ele não conseguia respirar. A respiração dele era curta, a palidez dele era muito intensa e conforme ele foi ficando sem conseguir respirar pelo excesso de ar que ele tinha no pulmão, a cor dele passa do vermelho para o violeta e ele estava todo ensanguentado. As moscas zuniam em torno de Jesus e ele não podia se defender, ele não podia espantar essas moscas. E aí, para poder respirar e também para poder falar, Jesus tem as 7 famosas frases de Jesus lá na cruz, para poder falar, ele tinha que se apoiar no prego dos pés, jogar o corpo para cima para poder expelir o ar que estava nos pulmões. Porque ele queria falar. E o que é que ele queria dizer? Ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus, ele tinha na cruz, ele tinha cãibras, ele tinha contrações, os nervos da mão, dos braços, entre as costelas, do pescoço, os nervos respiratórios, os músculos respiratórios estavam todos retesados pela dificuldade da respiração e porque ele teve ali também alguma coisa muito parecida com aquilo que os médicos chamam de tetania, ou seja, aquilo que uma pessoa que tem tétano tem, os nervos vão se atrofiando e isso dificultava a respiração dele. Para poder se livrar dessa situação, para poder interceder ainda ali na cruz por nós, ele se apoiava no prego dos pés, jogava o corpo para cima e assim ele voltava a respirar, mas logo ele não suportava essa posição e deixava o corpo cair outra vez e a asfixia voltava. Além de interceder por nós, ele diz, lá na cruz, como ele perdeu muito líquido, e ele estava sem se alimentar, sem tomar água desde o dia anterior, ele tinha muita sede, mesmo porque os ferimentos dele começavam a provocar febre, e ele tinha muita sede, e ele disse, tenho sede, né? E aí ofereceram lá um vinho de péssima qualidade para ele que ele rejeitou, e ele diz, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Consumado, essa palavra consumado, no grego é teletestai, ou seja, está pago. Eu morri por você, Sandro. Eu paguei a tua dívida. Eu paguei a tua dívida, Margarete. Eu paguei a tua dívida, Josiane. Eu paguei a tua dívida, Rita. E eu paguei a tua dívida, meu querido, que está nos assistindo através da internet. Está consumado. Ele agora podia entregar o Espírito nas mãos do Pai e podia se permitir morrer. E logo em seguida, ele morre. No meu lugar e no seu lugar. Veja, Jesus morreu na cruz, mas não da cruz. O que matou Jesus não foi a cruz,
porque o sacrifício dele, levaram para o Calvário às 9 da manhã, ao meio-dia ele foi levantado na cruz e às 3 da tarde ele estava morto. O que matou Jesus não foi a cruz. Se Jesus fosse levado hoje para o IML, a causa da morte de Jesus seria coração partido. A angústia dele foi tamanha por estar carregando o peso do nosso pecado, ele, um Deus santo, carregando a culpa do nosso pecado. E essa culpa o separou de Deus Pai, tanto assim que ele grita na cruz, Deus meu, por que me desamparastes? Ele não suportou a separação do Pai. Ele não suportou olhar através dos séculos e ver que, apesar de tudo isso, muitos o rejeitariam. Não porque o ego dele se sentisse doído com isso, afetado com isso, mas é porque ele não criou você para que você se perca. Ele criou você para ter você com ele lá no céu. E ele viu que muitos, uma multidão que não se podia contar, o rejeitariam. E isso provocou um infarto tão violento que o pericárdio, o coração de Jesus se rompeu, se rasgou. E isso é comprovado porque quando o soldado furou o lado de Jesus, saiu água com sangue. Quer dizer, o coração já tinha se rompido, ele já havia sofrido uma hemorragia. Foi isso que matou Jesus. A tristeza da rejeição e da perdição dos filhos que ele ama até a morte. Agora nós vamos assistir um videozinho e eu gostaria que você prestasse muita atenção, que você pudesse entender que tudo isso foi por você. Entendo o porquê de tamanha humilhação, porque põe em seus ombros essa cruz. Não vê que ele foi ferido, ao açoite o levaram. Não vê que esse homem nada fez pra merecer o peso dessa cruz. Seu corpo ensanguentado, quase inerte, segue a sina, levado sob vil acusação. Vê essa multidão, clama sua morte. Não entendo o porquê ele precisa diferença. Vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que teu Cristo suportou, sem nada te pedir. Ele se entregou. Aqueles que o seguiam junto à multidão, será que eles o abandonarão? Em seus ombros
jamais eu irei esquecer. Vi meu Cristo abrir os braços, ser jogado no madeiro, se dando pra morrer. Agora posso ver a minha culpa, posso ver que foi o meu pecado. A cruz que ele carregou, em seus ombros coloquei. Fui eu quem o feri, fui eu quem o peguei e o abandonei. Vem, vem ver a cena, a cor do Calvário. Vem ver a dor que meu Cristo suportou, sem nada me pedir. Ele se entregou. Eu fui o culpado. Que amor é esse? Que espaço você vai dar para esse Deus na tua vida? O que você vai fazer com esse amor? Jesus sofreu a morte e morte de cruz, venceu a morte para que você possa vencer a você mesma, o teu eu, a inclinação terrível que nós temos para pecar. Jesus venceu a morte para que você possa vencer a Satanás. Jesus venceu a morte, sofreu a morte e morte de cruz, para que você possa andar com ele, com vestimentas brancas de linho puro, pelas ruas de ouro da Nova Jerusalém, onde a felicidade vai ser constante e crescente. Que espaço você vai dar para esse Deus na tua vida? Quem é esse Jesus para você? Quem é que te ama dessa forma? Quem é que se doa tanto assim por você? Esse Deus Criador, esse Deus que te moldou com as próprias mãos, que te mantém aqui nesse mundo e que quer te salvar, deu a vida por você. O que você vai dar para Ele? O que você vai fazer por Ele? A única coisa que Ele pede: filho meu, dá-me o teu coração. Deixa eu entrar na sua vida. Deixa eu fazer tudo novo em você. Qual é a sua resposta para Ele nessa noite? Antes de ir dormir, tenha uma longa conversa com Ele. Conte para Ele as suas dificuldades, as suas lutas, as suas limitações, os seus sonhos, e se entregue nas mãos desse Deus de amor. Que Deus te abençoe. Que o estudo dessa noite, o que nós vimos essa noite, tenha um impacto tão grande na sua vida, na sua mente, que faça toda a diferença, que seja o antes e o depois. E que além de ser um excelente remédio para a nossa autoestima, porque aqui nós vemos o quanto nós valemos para Deus, sirva também para mudar a nossa vida.
para nós podermos fazer o caminho de volta para esse Deus de amor e nos entregarmos completamente em suas mãos. Que Deus te abençoe, que Deus te conduza, e você já sabe, temos um encontro marcado na próxima sexta-feira às 20 horas. Nós esperamos você, Jesus e eu. Até lá, boa noite. Fique na paz de Jesus. Tchau, tchau.